Olá! Nesse vídeo falaremos do padrão Adapter aplicado a classes. O Adapter, o problema que ele trata é o seguinte: o uso de frameworks tem se intensificado nos últimos anos, cada um com suas próprias interfaces de acesso, ou seja, cada um funciona da forma que quem o elaborou planejou e as entradas e saídas, né, ou seja, a interface é definida por quem fez esses frameworks. Programar de forma a ficar dependente do framework pode ser muito perigoso. Ele pode ser descontinuado, se tornar obsoleto ou podem ser criadas opções melhores. Nesse contexto, uma solução é converter a interface de uma classe em outra interface, esperada pelo cliente. O adapter permite que interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto, o que de outra forma seria impossível. Então a gente ganha o quê, né? Independência de uma API. Ou seja, eu uso uma API, mas coloco uma espécie de camada entre o código da aplicação e essa API que a gente for utilizar, tá? Bem, aqui a gente tem o contexto do escopo de classe para um adapter, né? O adapter da classe client, ele acessa o adapter, ao invés da classe client, essa aqui, acessar diretamente a API class, o que ela faz? Ela é definida uma interface que essa API aqui vai ter uma relação, vai conseguir de alguma forma ser utilizada, tá? E aí eu tenho uma classe concreta que usa essa API de alguma forma e implementa essa interface, tá? Esse é o padrão adapter no contexto de classes. Bem, e aí a gente tem um exemplo aqui que é o seguinte: imaginemos que nós tivéssemos duas classes, né, duas APIs que trabalhassem com imagens. Uma é OpenGL Image e a outra é SDL Surface, né? Ambas têm aqui um comportamento de carregamento de imagem, né? E uma outra funcionalidade para desenhar essas imagens. Cada uma chama de uma forma própria, inclusive com parâmetros próprios para o seu funcionamento, né? A ideia é o quê? A gente conseguir usar classes como essas, né? Sem necessariamente criar objetos desse tipo aqui, ou seja, eu consegui usar essas APIs sem ficar tão dependente delas, tá? Eu vou para o código agora, que eu acho que fica mais fácil de explicar lá. Bem, nós temos aqui o main. Nesse main, né, eu estou usando aqui os dois adapters, tá? E a gente vai ver o funcionamento deles. Bem, as nossas classes de API aqui são essa OpenGL Image e a SDL Surface. Eu quero utilizar essas funcionalidades sem ficar dependente delas. O que a gente faz? A gente define um padrão. Esse padrão é essa interface aqui, ó, Image Target. Esse padrão eu defini o quê? Vai ter uma funcionalidade de carregamento de imagem e uma outra para desenhar a imagem, tá? Os parâmetros que eu passar aqui vão ter que funcionar para qualquer uma das APIs. Então, eventualmente, eu vou passar parâmetros que uma API, por exemplo, pode não utilizar, tá certo? E aí, as classes que implementarem essas interfaces, elas vão ter que conseguir trabalhar com essas APIs, né? Esse é o padrão adapter para classes. A gente criou aqui a OpenGL Image Adapter. O que ela faz? A gente optou aqui por herança, né? Então ela herda de uma classe da API, tá? Mas ela implementa o Image Target. E o que ela faz aqui? Ela define o comportamento de carregamento da imagem e ela chama os métodos da API. Por que isso é uma vantagem? Se algum dia essa API aqui for descontinuada, eu quiser trocar, eu posso modificar a parte interna aqui da minha OpenGL Image Adapter e o meu código pode continuar funcionando, né? Isso é uma coisa interessante. Note, inclusive, que aqui no desenho da imagem, ó, eu não preciso da largura e da altura, tá? Mas esse padrão foi importante porque outras APIs precisam dele.
Então isso aqui, esse padrão de desenho da imagem foi definido lá em Image Target e o OpenGL Image Adapter tem que implementar com essa assinatura aqui, né? Lá no SDL Image Adapter acontece algo similar. A gente tem aqui que ele herda de uma outra API, mas ele também implementa o Image Target. Na prática acontece o seguinte, então, ele chama a API aqui dentro, da mesma forma que a outra classe de adapter, né? Note que aqui ele precisou de todos os argumentos, né? E aí eu tenho um padrão e tenho adapters que conseguem usar essas APIs de uma forma mais transparente, ou seja, eu não preciso me preocupar com elas, né? Eu consigo trocar, se eu quiser, uma API dessa por outro código, sem tanta dificuldade. Essa aqui é a ideia, então, de você usar o padrão adapter. Você coloca uma camada entre o código do cliente, né, o código que você está implementando, o sistema que você está fazendo, e uma API. E aqui, ó, em momento nenhum a gente chama diretamente API. Né? A gente chama os adapters, esses adapters se viram lá em como trabalhar com a API e a gente executa. Né? Se a gente executar aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, o carregamento da imagem, ele usou aqui, ó, o carregamento da imagem do SDL, então aqui, ó, SDL Image Adapter, né, ele chamou SDL carregar surface, ó. E esse cara, ele simplesmente imprime aqui a imagem carregada. Então, aqui dentro eu vou chamar a API, mas para mim ficou transparente, né? Da mesma forma que o desenho da imagem. A grande vantagem de a gente fazer isso é que se algum dia uma API dessa morrer, eu tenho a oportunidade de mexer dentro desses adapters e tentar fazer este meu código aqui continuar funcionando, né, mesmo com a troca da API. Então, essa que é a vantagem aí do padrão adapter aplicado a classes, tá? E era isso que a gente tinha para contar nesse vídeo. Valeu!